Olá, pessoal! Mais um episódio entre Jalecos e Café e hoje eu tô com uma convidada super especial. Eu vou deixar ela se apresentar pra vocês. Com vocês, Marina. Oi, pessoal, prazer, estou muito feliz de estar aqui. Obrigada, Alice, pelo seu convite. Obrigada. Eu sou Marina Guzmão, mas a maioria das pessoas me chama de Nina, por causa do Instagram. Eu fiz 6 longos anos de cursinho e ao longo desse período eu passei a compartilhar minha rotina no Instagram, no Nina Estudigram, daí que a maioria das pessoas me conhecem como Nina. Trabalhei com a disciplina de redação nesse período por 7 anos, como corretora, monitora, e nas aulas também. E hoje faço parte da Baiana de Medicina, indo para o meu 3º semestre, e auxilio o professor Clécius Oliveira na Isolada de Química, na Ação KO, nas mentorias, preparando os alunos rumo também à Baiana de Medicina. Ela tem o portfólio, tá? Agora eu vou começar com aquela pergunta. Quando surgiu a vontade de fazer medicina? Você sabe, Alice, que eu não sei exatamente quando foi a virada. Eu me lembro de que assim, eu sempre quis ser médica, mas não lembro de um momento específico. No meu ensino médio, eu cheguei a cogitar fazer direito. Porque meus professores, eu gostava muito de falar em público. Era trabalho, eu ia lá pra frente. Era coisa que tinha que ir no palco, eu logo era a primeira voluntária. E aí meus professores começaram a achar que eu ia para a área do direito por conta disso. E aí cheguei a pesquisar, ver como era a faculdade, mas aí não teve jeito. O que eu queria mesmo era a medicina. E é engraçado porque muita gente tem uma ansiedade com medicina, é um medo. No início eu também tinha super medo. Eu sempre falava, não gosto de medicina, nem quero saber desse negócio. Só que eu tinha aquele negócio de e se eu ir e não conseguir? Aí o pessoal tem medo de falar que não tem vontade de fazer medicina, mas a medicina tá aí pra tanta gente. E vem cá, o que é que mais te atrai nessa profissão? A medicina ela é um universo gigantesco. Eu sempre gostei muito de estudar. E o estudo dentro da medicina ele é muito curioso, porque a gente entende como funciona o nosso próprio corpo. E, para além disso, claro, a gente tem a maravilhosa função, o papel primordial de cuidar do outro e olhar para o outro. Acho que isso é importante. Isso se assemelha um pouco com a profissão do professor também, que é ter simpatia, ter esse olhar cuidadoso. Então, eu me interesso muito por tudo que a medicina tem para me trazer estudos novos, universos novos nesse campo, mas também por essa parte de ter pessoas próximas, sabe? Estar em contato com as pessoas. Eu acho isso muito legal. Porque a gente vê muitos médicos hoje em dia que não tem mais aquela empatia com o próximo, aquela vontade de amar o próximo. E é muito legal ver pessoas assim que têm o amor. Eu acho que é lindo. E voltando para essa parte de como a gente entrou, como é que foi esse processo. Vem cá, como é que era a sua rotina de estudos para entrar na faculdade? Eu fiquei sabendo que foi 6 longos anos. Me diga aí, como é que foi? E muita coisa mudou ao longo desses 6 anos. Eu comecei estudando com foco nas públicas, sobretudo a UFBA de Vitória da Conquista, porque eu sou conquistense, e na UESB de Conquista também. Então, meus primeiros anos de cursinho foram voltados para o Enem e para esse estudo. Com o passar do tempo, eu não consegui ser aprovada nas universidades públicas e aí surgiu a oportunidade de fazer a baiana. Eu já havia sido aprovada na Unifax, mas também não queria, eu queria pública ou baiana. E aí passei a fazer os cursinhos aqui de Salvador, que são direcionados para essa prova. Mas assim, ao longo desses 6 anos, eu tive muitos erros e muitos acertos, foram altos e baixos. Eu acho que o que sempre esteve presente, que vai estar presente na vida de todo vestibulando, por exemplo, é o estudo por provas antigas. O aluno ele precisa estar familiarizado com a banca que ele vai fazer aquela prova. Os tipos de questões são muito diferentes, né? Sim. Então, se a gente pega uma prova de biologia Enem, ela é completamente diferente da abordagem da prova de biologia da baiana. A redação do Enem é uma, a redação da baiana é outra, em termos de desenvolvimento, de tema, de correção. Então, conhecer bem a prova é sempre um bom caminho. Os simulados, que simulam um grande dia, a questão do nervosismo e tudo mais, né? O tempo de prova. E, para isso, assistir aula e fazer questões, porque o segredo do cursinho está na humildade. Se Sócrates, que é Sócrates, um dos maiores filósofos da história da humanidade, dizia que só sei que nada sei, não é um alecrim dourado do vestibulando segundo ano de cursinho que sabe de tudo, né? Exatamente. Então é preciso ter humildade, assistir às aulas, fazer as questões e seguir aí no foco.
É isso mesmo que eu queria ouvir de você, foco. E vem cá, você já fez cursinho? Como era essa rotina de cursinho? Me explica melhor como é que funciona essa base para você conseguir chegar no dia da prova e fazer uma prova com cabeça tranquila. O meu melhor ano de cursinho, em termos de organização de horário, de rotina, foi quando eu fiz o intensivo do ponto médio, mais 2 isoladas, que eram isoladas de classes, já de química, e a de física de Caio Félix. Porque como eu não tinha um número tão elevado de aulas, eu conseguia gerar um equilíbrio bom entre aulas e questões. Porque ambos os estudos são necessários, né? As aulas com estudo passivo ali, de você receber informações, e as questões com estudo ativo, de modo ali a você forçar seu cérebro a se lembrar daquilo. Então esse equilíbrio é muito importante. Eu acho que a minha rotina, assim, de manhã de aulas, tarde de questões, foi o que melhor funcionou para mim. E, claro, os fins de semana de simulados. E vem cá, claro que a gente tem toda uma preparação, a gente, como você falou, simulado, as isoladas que você fez, estudando por provas antigas, mas aquela pressão da família sua, aquele nervosismo pré-vestibular, como é? Me explica aí. A pressão faz parte. Eu acho que a pior pressão era a minha. As exigências que nós fazemos a nós mesmos. Era muito difícil fazer uma prova depois de mais um ano, mais um semestre de estudo e não passar e ver que não deu, ou que fiquei por uma questão, ou que por 2 questões. Então, assim, acho que essa frustração pessoal era o que mais pesava mesmo, de fato. Em relação à família, graças a Deus eu fui abençoada, que assim, meus pais sempre me apoiaram e me incentivaram muito. Eu já saía de uma prova falando qual era o cursinho que eu ia fazer, a rotina, o que eu ia mudar, e eles sempre embarcaram comigo em todas as minhas decisões. Então, quanto a isso, foi super tranquilo, mas foi muito difícil ver, por exemplo, minhas amigas passando no vestibular, chegaram a se formar, e eu ainda ali me sentindo que eu estava no mesmo lugar. Hoje, claro, eu entendo que tudo aconteceu por um motivo, né? Esses anos de cursinho me renderam 2 profissões, a de professora de redação e a de mentora dos alunos lá em Clécius. Então, hoje eu vejo que tinha um porquê, mas durante o percurso foi muito complicado. Não, eu imagino. E quando você falou desse contexto familiar, que seus pais te ajudam bastante, isso muda tudo, porque no meu caso, meus pais estiveram comigo a todo momento. Quando eu falei, não passei, foi por 2 questões, eles falaram, meu Deus, mas você vai fazer cursinho e agora vai passar. Então, isso muda totalmente, porque te incentiva a conseguir, a querer e a ir atrás, para não só orgulhar a gente, mas todo o nosso contexto familiar. E como foi passar? Como foi essa sensação de falar para todo mundo? Eu passei! Foi um pouco caótico, porque assim, chegou um ponto que eu não aguentava mais, óbvio, o cursinho, né? 6º ano. E aí falei, não vou estudar mais pra Baiana, cansei. Briguei, Alice, com a Baiana. Falei, não quero mais saber dela na minha vida, vou voltar a estudar pro Enem. E passei a estudar para o Enem no meu último semestre de cursinho e aí decidi fazer a prova de uma universidade particular lá de Conquista, a UNEX, de Vitória da Conquista. Fiz também para a UNEX. Você fez também? Fiz também, para daqui de Feira de Santana, passei. Nossa, parabéns! A prova dela é gostosinha, eu adorei fazer a prova dela. Eu gostei da prova conteudista, né? Uhum. Fiz a prova também, passei lá em Conquista e aí decidi me matricular. Foi a primeira vez que eu decidi fazer uma outra faculdade que não fosse a baiana ou as públicas. A partir desse momento que eu me matriculei, eu acho que eu entendi que eu não estaria mais no cursinho, tirou a pressão. E foi quando eu fiz a prova da baiana e foi uma prova muito tranquila. E aí, corrigi a prova, quando eu vi que eu acertei o número de questões que já era o suficiente para passar. Eu fiquei muito feliz, assim, em êxtase, não dormi. Não dormi. E no dia do resultado, eu tava dando aula, porque eu tava agoniada, sem querer saber se saiu lista, se não saiu. Eu falei, eu vou dar aula a tarde inteira. E aí, lá no cursinho de Conquista que eu trabalhei por muitos anos, em Manu, tava dando aula de gramática, quando meu celular tocou 2 números de amigas de Salvador. Eu falei, suspeito. Será que elas iam me ligar para dizer que eu não passei, gente? Oh, e aí via pela notificação as mensagens, você passou. Aí eu avisei para meus alunos começaram a gritar. E aí foi uma festa, assim. Ai, que maravilha. É um alívio quando você vê ali seu nome naquela lista de aprovados. Eu fico, é muito bom. E é bom porque seu esforço foi nítido. Foram 6 anos, 6 longos anos. Não passam assim. A gente fala que um ano passa rápido. Mas quem tá ali batalhando todo dia, lutando 6 anos, sabe? E a baiana é a referência daqui. Todo mundo sabe que é uma prova difícil, não é uma prova fácil. E vem cá, como é que foi o início dessa faculdade? Desde
a aprovação do vestibular até falar, passei, vou me matricular, me inscrever na faculdade e vou entrar. Como é? Como foi o início, né, da faculdade? O início, a primeira semana, foi uma semana de muita euforia, de muita curiosidade, de muita ansiedade para saber como ia ser tudo. Porque, afinal de contas, pela primeira vez eu não ia estudar mais física, química e matemática, né? Eu ia para anatomia, histologia. Então, cheguei muito curiosa, com muita sede de fazer tudo de medicina. E tive uma certa dificuldade nas primeiras semanas para me adaptar. Porque no cursinho, a gente chega em casa, depois da aula, pega um módulo de questões, né? Você bem sabe, a gente pega as questões e vai praticar, estudar por questões. Cheguei na faculdade, cadê as questões? Pra gente responder. É assim diferente? Não tinha questões, não tem questões no livro. Chocada. Então, eu fiquei perdida em como que eu ia conseguir fixar essa matéria por um tipo de estudo, de método de estudo ativo, que não fosse questões. Aí entrei com os flashcards, que eu já utilizava, e aí foi me adaptando. E passei a estudar melhor os conteúdos, então, a partir disso, né? De anatomia, fisiologia, histologia. Eu vejo muito pessoal da Baiana falando que a Baiana se torna referência porque te força o aluno a estudar. E eu vejo nitidamente a diferença da Baiana para outras faculdades particulares, que realmente os próprios alunos têm aquele negócio de eu vi o assunto X, eu vou matar aquele assunto X, vou estudar e não vou descansar até o assunto X ser encerrado para mim. E é diferente de outras faculdades particulares, a gente pode falar de várias aqui de Salvador. E é muito legal ver isso, porque realmente a faculdade mesmo te força, ela não deixa fácil para você. E vem cá, o que é que mais... As matérias mais difíceis, o que foi mais difícil? A gente estava falando disso? Sim. Deixa eu pensar. Olha, anatomia eu tive seus altos e baixos, porque a gente estuda por módulos. Então, começamos pelo módulo de ósseo. Eu achei o módulo de ósseo super complicado. Nossa, eu não sabia que osso tinha tanta coisa para você saber da anatomia de osso, gente. E aí, depois fui para cardio. Cardio já foi mais tranquilo. Gastro, gostei muito. Neuro, me apaixonei. Mas, assim, tem semanas e semanas. Então, por exemplo, semana do aparelho reprodutor feminino. Achei difícil. O do masculino também. Então, vai variando, assim. Fisiologia também é complexo, porque você precisa, de fato, entender bem os assuntos. E daí que nasce a nossa amizade com os livros. O Guyton, o Moore, o Netter. Porque a gente entende que estudar pela internet assim, não é suficiente. Você precisa realmente ter o livro ali em mãos, a biblioteca, estudar antes da aula. E aí ir para a aula já com certa carga, pelo menos uma leitura, para se adaptar e, a partir disso, conseguir absorver os conteúdos. Eu gravei um vídeo esses dias falando que tem muito estudante de medicina, até vestibulando, geração TikTok, que eles vão lá, pegam o iPad, pegam o post-it rosa e vão fazendo as anotações. E eu falei, gente, isso não funciona. Você tem que estudar, mas estudar assim, com seu livro, você pega a sua folha de ofício, sua canetinha e vai escrevendo, porque todo método é maravilhoso para toda gente, mas tem coisa que realmente precisa ser estudada com vontade e não só por status. E a gente vê que muita gente hoje está fazendo medicina por status e realmente está influenciando ali o meio. E você falou algo interessante sobre o escrever. A gente está perdendo o hábito de escrever. É verdade. Então, a gente tende a querer fazer resumos digitados, por exemplo. Mas a neurociência explica que quando você escreve, você memoriza muito mais. Então, a gente não pode abandonar isso, né? Mesmo com o tablet, que seja com a caneta. Mas a escrita, ela fixa muito mais o conteúdo do que a digitação. E uma coisa que eu acho muito legal é em relação ao pessoal que já fez cursinho, como tem uma facilidade, porque ali é um grupo de pessoas, todo mundo com o mesmo objetivo, com o mesmo foco. E a conversação sobre os assuntos, eu acho que isso torna tudo muito mais prático, e até na própria faculdade mesmo. E é muito legal ver pessoas assim, com essa didática na mente, sabe? Então, eu admiro muito os estudantes da Baiana, porque eu vejo isso neles, sabe? É diferente. Eu acho que isso se dá muito, Lice, pelo processo seletivo. Porque o vestibular da Baiana, ela é uma prova que ela é difícil, ela tem 2 fases, né? A primeira fase com 35 questões objetivas, a segunda fase com as 5 discursivas e a redação. É uma prova que muita gente quer fazer. A Baiana, por ser a mais barata das particulares, tem a concorrência muito ampliada em relação às demais. Então, por ter um processo seletivo rigoroso, ela acaba selecionando alunos estudiosos. É separar os bons dos melhores, literalmente. A minha turma, assim, eu sinto que todo mundo estuda antes da aula. Assim, eu tenho colegas que são maravilhosos e que antes mesmo do professor dar o conteúdo, já está em casa estudando aquele conteúdo. Isso também incentiva, porque eu tenho ao meu lado pessoas que estudam muito. Então, naturalmente, eu quero acompanhar.
O meme influencia totalmente. Por falar de estudo, como é que agora você está separando sua rotina de estudos? Antes, você já falou, era uma coisa totalmente diferente. Como é agora? Agora, o terceiro semestre, ele muda um pouco a logística. Porque no primeiro e segundo, nós tivemos ali, né, como eu falei, anatomia, histologia, fisiologias. E era um método mais aproximado do PBL. A Baiana, ela não é 100% PBL, ela é mista. Mas esse primeiro ano, ela é mais PBL, assim, a gente tem menos aulas tradicionais com o professor dando aula, sabe? Muitas vezes a gente chega na sala e o professor pergunta pra gente, pede pra gente explicar o conteúdo que a gente nunca viu na vida. E é um exercício de estudo prévio, claro, estudo contínuo na aula e pós-aula. Agora, no terceiro semestre, isso muda um pouco. O terceiro semestre, pelo que a gente pega dos veteranos, dos amigos que estão lá na frente, é um semestre que vai ter mais aulas tradicionais, vai ter uma carga de conteúdos um pouco maior também, assuntos já um pouco mais densos, a gente vai entrar também em aprender um pouco mais da prática, que até agora foi algo mais por cima, assim. Então, vai ser uma rotina diferente que eu ainda vou descobrir como vai ser. Por falar nessa rotina diferente, você está numa instituição de total prioridade na Bahia. Já bateu aquela insegurança de, meu Deus, eu estou fazendo medicina da Baiana. Olha a minha concorrência que está do meu lado. E essa insegurança bate? Na verdade, não. Porque, assim, eu tive a sorte também de estar em uma turma muito calorosa, sabe? Ai, que bom. E nós nos tornamos muitos amigos, nos tornamos, assim, uma grande família. E é uma grande família que se ajuda o tempo todo. Então, se, por exemplo, nessa semana eu tô com dificuldade no assunto X de anatomia, eu tenho todos os meus colegas para sentar junto comigo nas salas de estudo, de biblioteca e sanar aquelas dúvidas. Assim como se alguém tiver uma dúvida, eu naturalmente também me prontificarei para tirar. Então, como se tornou uma grande família, a gente não vê isso como concorrência, sabe? Até porque todos que são nossos colegas hoje continuarão sendo nossos futuros colegas de profissão, né? Exato. Como foi essa entrada, fazer novas amizades, descobrir o que o pessoal quer, essas coisas? Quem faz ponto médio, isolada com Clécias, isolada com Caio, naturalmente já vai se conhecer na Baiana. Porque é um mar de gente que já passou por esses cursos, assim. Então, eu já conhecia muita gente, tanto do meu semestre quanto dos demais. Que massa. Mas tive a oportunidade também de conhecer pessoas novas, o que tem sido, assim, maravilhoso. Ai, isso é muito bom. E vem cá, o que você diria para outros vestibulandos que estão querendo ou estão começando agora? O que é que você acha? Eu diria, em primeiro lugar, novamente, mantenha a humildade. Estude novamente tudo. Se você está no curso novamente, esteja aberto às aulas, assista todas as aulas, faça suas questões, faça o feijão com arroz diariamente. Diria também, faça atividade física, porque a pressão que a gente se coloca e que é colocada na gente é alta, então a atividade física é muito importante. E, claro, faça as provas antigas, o simulado, se dedique, enfrente o cursinho se você está recomeçando de cabeça erguida, porque vale muito a pena. Vale muito a pena. Encerrando essa parte de vestibulandos, vamos falar sobre como é que você está programando essa sua carreira. Eu vejo muita gente que já começa a faculdade já pensando no currículo da residência. E eu seria super assim, porque eu sou super ansiosa. E o que é que você acha disso? Olha, eu entrei na faculdade meio assim, querendo fazer tudo para ter um ponto a mais a residência, porque filha de 6 anos de cursinho, eu falei, não quero fazer nenhum para residência, Deus me livre. Só que tem um primo médico, Dr. Daniel Guzmão, maravilhoso, e a noiva dele também minha prima, né, Jade, eles me conduziram nisso e falaram, Nina, você não precisa fazer 1 milhão de coisas para ter um excelente currículo. Então, assim, naturalmente, você já vai ingressar na faculdade em ligas que você se interesse, em monitorias que você se interesse, mas nada é, assim, imprescindível. O imprescindível é você se dedicar ali e fazer o que você precisa fazer naquele momento. E aí, isso me deu um grande alívio, assim. Porque eu pensava não, eu tenho que participar de palestra X, eu tenho que estar em tal lugar, eu tenho que escrever tal coisa, eu tenho que fazer tal artigo. Nas minhas férias eu não posso descansar, porque todo mundo fala, entrou na faculdade, você tem que se preparar para residência. E por falar em residência, o que é que você está pensando? Especialidade, essas coisas? Eu entrei com a mente aberta. Eu tenho uma curiosidade muito grande em relação à cirurgia,
mas estou aberta a todas as especialidades. Também foi conselho do meu primo, Daniel, estudar todas as especialidades, todos os módulos, como se eu quisesse aquilo. Então, nos meses que foi gastro, eu estava 100% amando gastro, entendeu? Agora que eu vou ver saúde da mulher, sou 100% amando GO, para poder me possibilitar conhecer, de fato, a fundo cada especialidade. Não, isso é bom demais. E é bom porque você não vai ficar aberta ou fechada a qualquer coisa, mas você vai ficar aberta a todas as especialidades. E, por falar em GO, eu sou apaixonada por GO também. Amo. E vem cá, como é que você se imagina há 10 anos? 10 anos. Me imagino formada, ou na residência, ou já com a residência concluída. Não me imagino longe da educação, no entanto. Vamos falar mais disso? Vamos falar. E vem cá, como é que foi essa coisa de redação? Entrou como professora, assim, deu um tchau. Foi. No meu primeiro ano de cursinho, minha professora, Manu Blesa, de Conquista, ela me convidou para dar aulas de banca no curso dela. Comecei dando aulas de banca e, nisso, ela começou a fazer um treinamento comigo para corrigir as redações. O treinamento deu certo, passei a corrigir as redações, me tornei corretora e monitora do curso de redação. E aí saí das aulas de banca porque estava tomando tempo de estudo e fiquei só com redação, que foi o que eu mais gostei de trabalhar. E nisso aí foram quase 7 anos trabalhando com redação. Tive meu curso online, então aulas, monitorias, tudo voltado a essa disciplina. Agora eu fechei o ciclo com a redação, porque o curso de medicina começa a apertar, eu tive que fazer escolhas, né? E entrei em um outro universo que eu estou completamente apaixonada, que é o universo das mentorias. Nas mentorias, eu trabalho com o professor Clécius, a Isolada de Química, da Nação KO, que é o curso de Química que eu fiz. E nesse curso, eu oriento os alunos que querem a Baiana ou demais vestibulares a como estudar de maneira mais estratégica, de maneira mais direcionada. Então, eu pego todos aqueles erros que eu cometi no cursinho e já falo logo, ó, isso aqui, não, vamos por esse caminho, vamos pensar assim. Então, faço o cronograma de estudos, analisamos rendimento de simulados, traçamos método de revisões espaçadas e, a partir disso, eu vou orientando esses alunos e vamos caminhando juntos. Legal ver a sua carga, porque isso já vai nivelando não só você para suas futuras redações, suas futuras questões de química, porque isso realmente vai nivelando você e as pessoas que você faz a mentoria. Então é muito legal ver uma pessoa com já uma vasta experiência sobre isso. Eu acho isso muito legal. E como é hoje a rotina? Não só na faculdade, mas também nas mentorias. Sim. A rotina é intensa. Imagina. Eu gosto do meu dia a dia agitado. Não sou muito da calmaria, sempre fui assim. Mas assim, com a organização, a gente consegue fazer tudo com tranquilidade. Então, eu prezo muito assim por minha qualidade de vida, por ter tempo de estar com minha família, ter tempo de estar com meus amigos, praticar atividade física, que é muito importante. Então, assim, durante a semana, de segunda a sexta, eu tô ali, faculdade, à tarde trabalho, ou a Baiana tem horários muito tranquilos nesse ciclo básico. Então, eu consigo administrar com facilidade. Mas, assim, dia da semana, essa correria de faculdade, trabalho, os atendimentos de mentoria e atividade física, claro. E nos fins de semana, aí é meu momento, né? Pra sair com as amigas, ver a família e descansar. Vendo, gente? Estudante de medicina não é só cara nos estudos. Não, definitivamente não. Não é só assim. E vem cá, tá ansiosa pro ciclo clínico? Muito ansiosa pro ciclo clínico. Acho que eu vou adorar. Assim. Já teve contato com algum paciente, assim? Tive poucos contatos, na verdade. Eu acompanhei já um médico, assim, tive uma experiência no hospital. Foi muito legal a experiência, muito enriquecedora, mas ele estava falando grego para mim ainda, porque eu não cheguei a estudar tantos assuntos assim. Principalmente o ciclo clínico é muito diferente tudo, né? Então, digamos que eu ainda estou meio crua, meio verde para esse tipo de experiência de fato. Na Baiana, a gente tem como prática, no primeiro ano de medicina, primeiros socorros, que a gente pratica, no caso, com os bonecos. Mas é maravilhoso, é uma matéria que é muito bem feita lá na faculdade. A gente aprende muito e é algo muito necessário, muito importante, né? Porque no meio de um restaurante, de um avião, se acontecer alguma emergência, é o médico que está ali para fazer esses primeiros socorros. Verdade.
E é legal ver isso porque a gente já tem uma noção, não só lá pra frente, mas em qualquer situação. Ocorra aqui, vai que alguém caia aqui, Deus me livre. Mas Orientar nossos próprios familiares, né, Sim, e amigos a ter ali noção de manobras, por exemplo, que podem ser feitas nesses casos é muito importante. Vem cá, já teve algum caso legal assim que você marcou? Não só na faculdade mesmo. Algum caso que eu falo, nossa, eu quero fazer medicina mesmo, quero continuar aqui. Em caso de paciente, Geral. Alguma coisa na matéria? eu que você- tive um professor que me fascinou muito, que foi o professor Renan, Dr. Renan Castelo Branco. Ele é neuro e as tutorias com ele eram, assim, enriquecedoras. Eu lembro que ele me entregou o piloto, fez um desenho no quadro e falou, escreva lá o nome das artérias ali do polígono de Willis. E aí eu fiquei meio assim assustada, mas no fim deu certo. E quando a gente tem um professor que exige muito da gente, a gente estuda mais e aí, como consequência, a gente descobre mais. E como eu disse, a medicina é um universo, então você vai descobrindo, você vai se fascinando, você quer estudar mais. Então, ali eu falei assim, agora eu entrei na medicina, de fato. Ah, é legal. Nosso papo tá acabando, gente. Mas foi muito legal ter você. Muito obrigada, Nina. Obrigada a você, Alice. Adorei participar. Muito obrigada. E só para finalizar, como é que você quer estar daqui para frente, continuar os estudos? Me fala aí, quais são as próximas estratégias para os próximos meses, para o pessoal também não se incentivar, porque você tem uma história, de fato, são 6 anos e não desistiu. A expectativa para os próximos anos é continuar estudando muito, estudando bastante, descobrindo ainda mais esse universo fantástico que é a medicina. Continuar também com o meu trabalho, porque eu tenho meu pezinho na educação e eu tenho certeza que eu não vou sair dele tão cedo. É algo que eu sou assim, apaixonada com meus mentorandos da Nação KO. E a mensagem que eu deixo para todos os vestibulandos, os outros universitários também, demais estudantes, é que o estudo ele é a única coisa que você pode fazer por você, que ninguém nunca vai te tirar. Então, assim, esse é o caminho. Ele vale a pena, ele é difícil, é árduo, às vezes a gente se frustra, mas vale a pena cada segundo, porque as recompensas, elas virão. Ai, obrigada, Nina, foi ótimo. Obrigada, Alice, adorei. Obrigada. Gente, fiquem com os próximos episódios. Sigam a Nina, como é, Nina? Nina Studigram. No Nina Studigram. Acompanhem ela, porque o conteúdo é riquíssimo. Um beijo, gente. Tchau, tchau. Até o próximo.